irmãos, nós estamos na Parashá Lech Lechá, vai por ti. Terceira Parashá do ciclo anual. Quem estava aqui na Parashá Bereshit? Bom, a maioria, né? Muitos. E lembra da mensagem? Vocês lembram qual era o cerne da mensagem de Bereshit que o Yaakov trouxe? Que o homem começou a julgar a si mesmo que era bom ou não para ele. Lembram disso? Pois é. Depois veio a Parashá Noa. Lembram da mensagem do Rosh? E a minha mensagem de hoje é inspirada no que o Rosh falou aqui. Lembram? Deus ter se arrependido de ter criado o homem, mas ao mesmo tempo Noa veio como um conforto. Vocês percebem que Deus começa, é lindo demais, né? Assim, a gente começa a estudar essas parashotes e começando por Bereshit, a gente já vê Deus trabalhando, construindo todo um projeto, um plano para se aproximar do homem, para se relacionar. O homem está sempre tentando se afastar o máximo que ele pode de Deus, né? Sempre criando problemas para si mesmo e acha que é o suficiente para resolver. Deixa que eu resolvo, não se mete, não põe a mão aí. Eu sou capaz, eu faço. Não é assim que os homens costumam fazer, se comportar e se pronunciar diante de Deus? Não se meta na minha vida. Deixa que os meus problemas eu resolvo. Quantas vezes você já ouviu isso? Eu não preciso desse Jesus, eu não preciso das leis, eu consigo, eu faço, eu sou isso, eu aquilo. Mas com o passar do tempo, a gente olha um pouquinho para a história da humanidade e percebe que as coisas não são assim. Não é por força nem por violência, né? Não é por querer fazer do seu jeito, da sua maneira, da sua vontade. E aí Deus vai trabalhando e construindo. E aí na Parashá de hoje, vai por ti, que está em Gênesis do 12, a partir do 12 até o 17 e 27, também tem Isaías 40, 27, 41 e 16. Eu introduzi ali o Atos 7, de 1 a 8, e introduzi porque está na referência da David Senn. Eu achei muito interessante esse texto de Atos 7, de 1 a 8, e Romanos 4, de 1 a 25, onde Deus chama Abraão, ainda Abraão, sai da tua pátria, da tua região, no meio destas pessoas aí. Abraão parecia ter uma vida confortável, né? Era rico, próspero, tinha muitos empregados. Eu não gosto de usar a palavra escravo não, porque considerando os contextos e as devidas proporções, acho que os escravos na época estavam em condições melhores do que os humanos, do que nós hoje, nos nossos dias, como trabalhadores, apesar da CLT. E Abraão tinha uma vida, 75 anos, já construiu muita coisa. Aparentemente não tinha muitos planos assim, não tinha muitos objetivos, além de estar ali no meio do seu povo, na sua pátria. Mas Deus manda Abraão sair dali. E por que sair? Para que sair? Para onde? Não sei. Por quê? Também não sei. Mas uma coisa é certa, tenho que sair. Como? Um pé depois do outro. Mas você vai ter que sair. Não dá para continuar aqui, porque você não faz ideia do que virá após isso. Resumo da Parashá, capítulo 12, o chamado: sai da tua terra para a terra que eu te mostrarei. A tua descendência darei esta terra. Deus revela o destino de Avram e marca Canaã como herança. Avram viaja a Canaã, vai ao Egito por causa da fome e Deus o protege. Capítulo 13, eu vou me atrapalhar bastante porque eu não tenho
não tenho aquela prática que o Roche tem, os demais irmãos, para lidar com slides, mas hoje eu vou precisar, infelizmente, optei por os slides para poder trazer aqui, fazer uma viagem no tempo com os irmãos. Então, capítulo 13, toda a terra, separação de Ló, toda a terra que vês, eu a darei a ti e a tua descendência para sempre. Levanta-te, percorre a terra e em seu comprimento e largura, porque eu te darei. A promessa é ampliada, posse eterna e ilimitada. Conflito entre pastores leva à separação. Ló escolhe Sodoma. Capítulo 14, guerra dos reis. Abraão resgata Ló e é abençoado por Melquisedeque. Recusa riquezas do rei de Sodoma. Capítulo 15, aliança das partes. A tua descendência desta terra, desde o vade do Egito até o grande rio Eufrates. Deus afirma uma aliança solene, definindo os limites geográficos da herança e promete descendência numerosa. 16, Agar e Ismael. Sarai dá Agar a Avram, nasce Ismael, Deus ouve Agar no deserto. E 17, pacto da circuncisão. Toda a terra de Canaã, em posse perpétua, darei a tua descendência. A promessa torna-se uma aliança eterna. Deus muda os nomes para Abraham e Sara. Estabelece a Brit Milá como sinal de aliança e promete o nascimento de Isaac. Irmãos, hoje eu não vou falar de Abraão. Conforme o Roche estava falando no último paraxá, quando a gente vê na porção da Torá, porque essas porções elas são extensas, são longas, né? No livro de Bereshit, Deus fala uma vez, fala a segunda, a terceira, a quarta, daqui eu não passo. Tem que ver o que está acontecendo aqui. Foi o que aconteceu comigo. Falei, mas Deus está prometendo a terra e essa promessa foi feita 5 vezes. Eu falei, então eu preciso falar da terra. Por que Abraão precisava percorrer aquela terra? Você veja como as coisas não são por acaso. Deus conecta, chama Abraão, fala com ele, e já conecta com a terra. Então há uma conexão direta. Deus, o povo e a terra. Coisa interessante, né? Então Abraão sai de lá, olha lá. Todo aquele pontilhado azulzinho lá, verdinho, azulzinho, é trajeto. O quanto Abraão percorreu. Quando ele chega onde está escrito ali Canaã, quando Deus manda ele percorrer toda a terra, já olhar, contemplar toda a terra, porque aquela terra seria dada a ele e à sua descendência. Agora vamos falar, depois de Abraão ter se estabelecido ali, ainda que não teve sua terra propriamente dita, um palmo sequer, a planta do seu pé, como diz Estevão lá em Atos. A terra passou para a herança de Abraão, efetivamente, quando o povo tomou posse da terra. E ela teve o seu pico alto, e passou a ser vista e ser o farol do mundo na conquista, a partir do ano 1000, na conquista da cidade de Jerusalém, antes conhecido como Jebuseus, e a estabelece como a capital do reino de Israel. Davi é importante porque o Messias viria através de sua linhagem, que há uma conexão, é claro, essa luz começa a brilhar em Abraão. Em 966 veio Salomão e constrói o templo em Jerusalém.
722, os assírios conquistam Jerusalém. Vocês percebem que essa terra, ela fica num ponto estratégico, é a esquina do mundo, conecta a Ásia, Europa e África. E não é à toa que Deus escolhe aquele lugar para ali colocar Israel, o povo, para fazer ser assim, quem passasse por ali, visse e observasse e prestasse atenção no como se comportava o povo e que referência seria para os demais povos. E quando o povo não age como tal, vêm as consequências. Então, 722, os assírios conquistam a terra. Todos nós sabemos e conhecemos o porquê disso, né? Então, 586, os babilônicos, antiga Babel, destroem o templo e saqueiam a cidade de Jerusalém. Em 516, o povo judeu retorna a Jerusalém, a cidade reconstruída, e o segundo templo é construído. 332, Alexandre o Grande conquista a Pérsia. A Judéia e Jerusalém são governadas pelos macedônios. Em 198, Judéia e Jerusalém é perdida para os Seleucidas, sob Antíoco III, que tenta helenizar os judeus. Em 152, a revolta dos Macabeus resulta no estabelecimento do reino Hasmoneu, com Jerusalém como capital. Vocês percebem que há uma deterioração da construção. Depois ela vai sendo retomada, aí já é criada a expectativa da vinda de um Salvador, de um Messias. Essa mensagem da vinda de um Messias, ela está se tornando cada vez mais forte. Cria-se uma expectativa de que Deus está prometendo alguém que vai nos livrar, nos salvar da mão dos nossos opressores, das mãos daqueles que nos perseguem, das mãos daqueles que querem nos fazer o mal. E está se criando aquela expectativa, e o ambiente está sendo preparado. Todas as religiões, todas as culturas, já se tinha ideia do que viria, do que estava para vir. Profecias sendo cumpridas. Então muita gente queria possuir aquela terra, tomar conta daquela terra. Algo de especial tinha naquele lugar. Em 152, a revolta dos Macabeus resulta no estabelecimento do reino Hasmoneu, com Jerusalém como capital. Em 63, Pompeu o Grande conquista Jerusalém e o reino Hasmoneu. Roma coloca Herodes como um rei cliente. Em Lucas, e aí vem o ponto mais alto, mais culminante de toda essa construção e expectativa do Messias. Lucas 21, 24, Yeshua profetiza que Jerusalém seria pisoteada pelos gentios, até que o tempo dos gentios se completasse. Desde o tempo em que Jerusalém foi destruída no ano 70, até 67, ela foi pisoteada por nações, por nação após nação. Às vezes eu fico ouvindo e vendo alguns debates de rabinos ortodoxos, tradicionais, até mesmo com pastores e rabinos messiânicos, e o que mais me chama a atenção é que eles conhecem e sabem, conhecem a história e sabem, e uma profunda profecia de Yeshua se cumpre nos anos 70, e as pessoas fazem uma ginástica teológica, histórica e tal, para tentar mostrar e tirar de foco esta profecia tão profunda, tão completa, tão perfeita. A ocupação de Jerusalém pelos romanos.
Os historiadores dizem, o Flávio Josefo diz que quando Tito foi homenageado lá em Roma pela vitória contra os judeus, ele se recusou a receber a homenagem. Ele disse que não há honra em perseguir e aprisionar, destruir um povo pelo qual o seu Deus deu as costas. Então, Jerusalém foi pisoteada por Roma de 70 a 324, ocupada pelos romanos. 324 a 638, controlada pelos bizantinos. Em 640, mais ou menos, surge o islamismo. Nessa época havia uma disputa feroz. O cristianismo, instituída já como religião, dominava o império, e os judeus estavam trabalhando fortemente para tentar sobreviver como religião. De 638 a 1099, já temos aqui Jerusalém controlada pelos muçulmanos. E aí nós já temos um segundo evento dentro do próprio cristianismo, que é a decisão do cristianismo da igreja católica para a igreja ortodoxa. E as coisas vão se proliferando. O mundo vai sendo invadido, o mundo vai sendo tomado pelo conhecimento de Deus. O cristianismo, querendo ou não, ele ensinava, transmitia o conhecimento de Deus, e hoje cristãos no mundo inteiro, por já conhecer a cultura de um Deus único, de um Deus já vivem e já praticam em torno de 70% da Torá. Você veja que interessante, Deus trazendo e manifestando o seu plano, a sua revelação, a revelação da sua palavra, da sua vontade pelo mundo. Chama a nação de Israel, comete seus erros e seus atrapalhos. E a religião cristã, com uma proposta diferente para levar ao mundo a mensagem de Deus, começa também cometendo seus erros, todos os seus atrapalhos. A partir de 1187 a 1259, controlada pelos muçulmanos aiúbidas, Jerusalém sendo disputada, pisoteada, pisada pelos gentios. Em 1259 a 1516, controlada pelos muçulmanos sob os mamelucos. E aí você já tem uma nova cisão dentro do cristianismo. Você já está nascendo ali a reforma protestante. E um pregador na época, chamado John Hus, já ouviram falar desse rapaz? Foi quem, na verdade, nasceu um pouquinho antes com os valdenses, né? Já ouviram falar dos valdenses também? Que viviam muito próximos dos judeus, tiveram muito acesso à cultura judaica, guardavam o sábado, que foi perseguido pelos judeus por conta disso, e que foram quase dizimados na Europa, porque guardavam o sábado, porque tinha no coração uma vontade de aproximação com a lei, e foram perseguidos fortemente. Mas isso tudo, irmãos, não é à toa, não é por acaso. Deus trabalhando nas nações, nas tribos, para que o evangelho chegue aos demais povos, os mais longínquos, às ilhas, a todas as tribos. Mas a terra, a promessa dada a Abraão, ela tinha que ser guardada, preservada, porque foi um lugar escolhido. Foi lá que Deus escolheu para pôr o povo da sua herança, de onde virá o rei, o Mashiach, Yeshua, para reinar sobre as nações. Por mais que os impérios se levantassem, porque eles passam, porque os homens passam,
As doutrinas humanas, as coisas todas que vêm do homem, elas passam. O que permanece, o que prevalece, o que continua é a vontade de Deus, é o seu poder e a sua palavra. Então aqui nós já começa a nascer uma cisão, mais uma divisão do cristianismo. 1516 a 1917, ocupadas pelos turcos otomanos. Mas um pouquinho antes de 1917, começa a surgir um movimento lindo, chamado sionismo. E em 1917, já sob o controle dos britânicos, nós temos a declaração de Balfour, um cristão, ministro das Relações Exteriores da Inglaterra, um cristão fervoroso que queria que, sabendo ele que aquela terra não era uma terra qualquer, não era um lugar qualquer, queria que o povo judeu voltasse para lá. Porque o povo judeu, em um povo judeu voltar, lá se cumpriria as profecias relativas ao Messias, e o que ele mais queria, ver Jesus voltar. Mas entre 1917 e 1948, surgiram vários encontros e movimentos de judeus sionistas, se organizando, iam em Paris, iam em Londres, cobrando, mostrando, esse lugar é nosso, foi Deus que nos deu, é herança nossa, é para lá que temos que voltar. Até que um evento lá em Londres, eles foram lá, levaram uma faixa e colocaram a promessa que Deus deu a Abraão. Gênesis 12, 7. Esse lugar é nosso. Nós queremos ele de volta. Veio a Segunda Guerra. Com a Segunda Guerra, veio a vitória dos aliados. E a profecia se cumpriu. Está de novo o povo na terra, oficialmente reconhecido pelas demais nações. Irmãos, Deus não se esquece das suas promessas, não deixa nada para trás. Estava tudo acabado? Não. Era só o recomeço. Vamos construir tudo de novo. E aí Deus começa a encorajar, estimular, incentivar. Quem é que se falava de judaísmo messiânico nessa época? Nem existia. Quem acreditava que Jerusalém, que Israel viesse a ser o que é hoje? Em 67, os países árabes se voltaram contra Israel. Israel não provocou e não brigou com ninguém. Israel se defendeu. E Jerusalém estava sendo disputada entre Jordânia e Israel. Mas Israel estava lá. Estou aqui e aqui vou ficar. Os países árabes, todos eles se reuniram, se prepararam. Teve um ministro, um rei do Egito, que disse que o deserto ia se tornar um mar de sangue do povo judeu. Mas não. Invadiram e Deus deu a vitória a eles. E Jerusalém caiu no colo de Israel de novo. Jerusalém não entrou em guerra para tomar Israel nem entrou em guerra para tomar Jerusalém. Jerusalém veio no colo porque quem estava guerreando com Israel
deixou e abandonou e saiu correndo. Israel só tomou posse. Então, hoje lá eles estão construindo, reconstruindo. E tem gente dizendo por aí que Israel de hoje não é o Israel da Bíblia. Eu não sei onde é que eles estão, que Bíblia que eles estão lendo. Eu não sei onde é que eles ouviram falar disso. Deve ter ouvido, certamente tem muita gente ensinando, pregando, tem até pastores falando isso por aí nas redes sociais. Mas o fato é que a terra em que Deus escolheu para colocar a sua herança, que prometeu a Abraão, ela está lá, a sua nação está se reerguendo. Nós estamos vivendo um momento de intenso cumprimento profético. Nós estamos vivendo um momento de forte desafio da nossa fé. A ciência está se multiplicando. O ateísmo está sendo pregado, anunciado aos 4 cantos. As pessoas estão querendo a todo custo levar a você desacreditar, por mais que a arqueologia e a história estejam provando e comprovando os fatos bíblicos. Eles estão querendo provar o contrário. Mas Deus continua trabalhando através do seu povo, e chamando, e preparando, e capacitando, e dando poder e autoridade àqueles que se dispõem para servi-lo, para testemunhá-lo, para testificá-lo. Quem é que vai poder conter a obra do Eterno? Não é fácil? É tão difícil, tanta dificuldade, tanta correria nos dias modernos, tantos desafios, né? Tanta tribulação, tanta luta. Poderia ser mais fácil? Poderia, mas Deus não prometeu, e Yeshua nem prometeu que isso seria fácil. É complicado? É muito complicado, é trabalhoso sim. Precisa haver empenho, dedicação, oração, estudo, discernimento, sabedoria, coragem, irmãos, para testificar, para testemunhar. Imagina nos anos que os judeus estavam vivendo na Europa e a Segunda Guerra estourando, você lá dizendo, testificando, testemunhando: não, essa terra tem que ser nossa, nós temos que voltar para lá, foi Deus que nos deu. Tinha que ter muita convicção, tinha que estar certo disso, precisava estar sendo movido pelo Espírito do Eterno. Nos dias de hoje nós temos a liberdade de culto, nós podemos sair na rua e falar e pregar e testemunhar. Quantas vezes nós ficamos tímidos, desconcertados quando temos que falar alguma coisa referente aos nossos princípios, a nossa fé em Deus, a sua palavra. Às vezes somos desafiados, e aí a gente fica meio quietinho assim, de ser afrontado. Imagina eles, quando começou a surgir aquela perseguição toda lá na Europa. Mas a terra está lá. O povo está lá. A palavra do Eterno está sendo promulgada, está sendo ensinada, está sendo falada nos 4 cantos da humanidade, da terra. Então você consegue perceber aonde você está inserido? A que grupo você faz parte? Qual é o nosso papel e o nosso compromisso com Deus? De testificar e testemunhar as suas promessas. Gente, os teóricos definem ortodoxia como, aliás, só reconhecem como religião ortodoxa 3: judaísmo,
cristianismo e islamismo. Por quê? Porque eles têm um livro, uma terra e um povo, um Deus. O cristianismo ele é meio dúbio ali, né? Não sabe se é Jerusalém ou se é Roma. Você está tentando voltar para Jerusalém. Então, nós temos a incumbência, nós temos o papel de trabalhar, de enfatizar, de que a nossa terra, a terra da promessa e da herança para o povo de Deus é Israel. Não há outro lugar. É para lá que virá o Messias. Então nós precisamos pregar essa palavra com veemência, com coragem, com fé, com testemunhar com vontade, irmãos. Deixar Deus nos usar neste propósito, neste objetivo. Porque essa terra é a terra que Deus deu a Abraão. Não tirou, não tomou, não passou a outros, não. Ela agora não é mais pisoteada por gentios. Ela agora, o povo está lá para protegê-la, para cuidar, para promulgar a lei de Deus, para que o mundo veja, até hoje, você está aqui na América, a realidade, a cultura é outra, mas quando vocês vão até lá, eu não fui, mas já ouvi muitos testemunhos, a dinâmica, a atmosfera é outra, o ambiente é outro. Eu até assistindo um outro dia, um repórter muito famoso, aí, ele disse, não querendo entrar no mérito de espiritualidade ou de religião, mas todo mundo tinha que conhecer Jerusalém. Você chega lá, você sente algo diferente. Não é um lugar como os outros. Não é um lugar qualquer. Por que será? Então nós temos essa responsabilidade. Deus nos chamou e nos chama, continua trabalhando em nossas vidas para que nós estejamos nesse projeto, nesse plano, nos envolvendo cada vez mais em testemunhar, em testificar, em estar apoiando o povo que lá está. A palavra de hoje era rápida, era curta, mas o foco é esse, irmãos. O objetivo é esse. Nós reconhecemos que Deus prometeu aquela terra ao povo judeu. Aquela terra é uma terra de promessas. É para lá que virá o Messias. E é para lá que o desejo do nosso coração seja de ir. Nós confiamos nas promessas e na bondade de Deus e sabemos que os tempos são difíceis, mas estamos próximos dos finais dos tempos. E precisamos estar firmes. Precisamos estar confiantes em Deus e nas suas promessas. Amém?